Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo seja sobre as nossas vidas. Nesta ocasião eu gostaria de compartilhar com você uma porção da Palavra de Deus, desta feita um texto que se encontra no livro de Números, capítulo 9, a partir do verso 15. Gostaria que você acompanhasse essa leitura comigo. No dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sob a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriu a ordem do Senhor, e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, se alojavam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Porém, outras vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem, partiam. Ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam, cumpriam o seu dever para com o Senhor. Ó Deus eterno, Pai de graça, Pai de misericórdia, Pai de amor, nós te louvamos pela oportunidade que temos de falarmos com o Senhor e, ó Deus, de podermos pela Tua palavra termos a certeza de que somos chamados filhos do Altíssimo, filhos do Senhor. Que privilégio, Senhor. Nesta ocasião eu quero pedir que o Senhor, mais uma vez, pelo Teu Espírito Santo, ilumine nosso entendimento e nos leve a toda a verdade, trazendo a Deus paz, trazendo a Deus refrigério aos nossos corações. Esta é a oração que te faço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, no dia a dia, muitas vezes, nós acabamos por nos esquecer de que precisamos estar sobre a proteção espiritual de Deus. Devemos andar na presença de Deus diariamente e não apenas quando, por exemplo, temos a oportunidade de estarmos num templo, por assim dizer. A nuvem de Deus no Antigo Testamento, que guiava o povo de Israel na peregrinação para a Terra Prometida, esta nuvem ela tem uma representação teológica. Ela representa a presença de Deus, o que a gente chama de teologia, de uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento, uma manifestação visível de Deus no Antigo Testamento. A nuvem era uma dessas manifestações, uma teofania, a presença de Deus entre os homens. E eu gostaria de pensar um pouco você nesse momento, a importância da presença de Deus para nós em todos os momentos da nossa vida, e por que não assim pensar de uma forma especial nesse momento específico da história que vivemos. Como é importante a presença de Deus na vida do homem, nesse momento de crise pelo qual passamos. Precisamos anelar e buscar insistentemente a presença de Deus conosco. E eu gostaria de convidar você, neste momento, a experimentar, a fazer isso, a viver continuamente na presença de Deus e pensando agora, sob a luz da palavra de Deus, como é que nós podemos entender, por exemplo, o que aconteceu no passado com esta aparição, com essa teofania, com a nuvem de Deus, com o povo de Deus lá no passado, e como isso se aplica aos nossos dias de hoje. Em outras palavras, pensar um pouquinho quando você anda sob esta nuvem de Deus, quando você anda sob esta presença de Deus. Como é que isso acontece?
quais são as implicações de se andar sobre esta nuvem, de andar sobre a presença. Nos versos 15 e 16, a Bíblia nos diz assim: no dia em que foi levantado o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Acontecia sempre da mesma forma. De dia a nuvem cobria e de noite ela tinha como uma aparência de fogo. E a gente vai ver que no verso 16, isso era contínuo, ou seja, eram 24 horas de proteção. E é isso que eu gostaria de enfatizar em primeiro lugar para você. Quando você anda sobre esta nuvem, quando você anda com Deus, quando você está diante da presença de Deus, quando você convida Deus para estar com você, você tem 24 horas de proteção. Assim como acontecia com o povo de Deus no deserto. Durante o dia, eles tinham proteção do calor escaldante do deserto. Eles tinham proteção do sol, porque a nuvem de Deus o cobria, a presença de Deus os protegia do sol escaldante do deserto. Mas à noite, essa nuvem tinha uma aparência de fogo. E esta nuvem à noite ia proteger também o povo de Deus do frio, porque da mesma forma que faz muito calor no deserto durante o dia, faz muito frio durante a noite, muitos ventos, e não apenas do frio. Aquela tocha de fogo que envolvia todo o arraial de Deus, ele também protegia das feras, que tinham medo de se aproximar por conta do fogo. Irmãos, Deus é assim. Ele sempre é o mesmo. E Ele continua a proteger os que andam em sua presença. Porque o Salmo 23, lá no verso 4, Deus nos assegura isso. Mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me protege. Quando nós decidimos andar na presença de Deus, quando nós invocamos ao Deus verdadeiro, quando nós o chamamos para perto de nós, então nós temos proteção. Se você anda com Deus, eu quero dizer para você categoricamente, você tem proteção de Deus nesse tempo pelo qual nós estamos passando. Você tem o Deus de Israel ao seu lado. A nuvem cobria de dia e era como uma aparência de fogo à noite. Você pode descansar sabendo que Deus é a sua proteção, Ele é o seu escudo. E no verso 17 diz assim: mas sempre que a nuvem se alçava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. E no verso 22 diz assim: ou quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Havia uma coisa muito interessante nessa sintonia aí entre o povo e a nuvem, entre a presença de Deus. O povo só continuava a marchar para a terra prometida quando a nuvem de Deus o orientava. E isso tem uma aplicação prática para nós. Aquele que se deixa dirigir pela presença de Deus, aquele que se deixa dirigir pelo Senhor, ele não pode ficar nem atrás e nem adiante da orientação de Deus. E é isso que eu aprendo aqui de segunda mão, em segundo lugar. É que quando você está diante da presença de Deus, você encontra orientação de como proceder, de como viver, de como caminhar, de como se dirigir. A nuvem de Deus dava essa orientação. A presença de Deus nos orienta em todos os momentos da nossa vida. Perceba que o texto, olha, se a nuvem ficasse 2 dias, eles ficavam 2 dias, 1 mês, 1 ano, 1 ano. O que isso significa dizer? Isso significa que Deus nos orienta a respeito do tempo. Então a nuvem de Deus, ela orientava o povo a respeito de quanto tempo ele ia ficar naquele lugar, naquele deserto. Irmãos, Deus está conosco. A presença de Deus nos orienta em todo o tempo que nós estivermos no deserto. E o que nós precisamos é dessa presença junto a nós, Deus pertinho de nós, para que nesse tempo que nós passamos agora, que também é um tempo de deserto, nós tenhamos a orientação
do Senhor. O certo é que haverá um tempo em que nós vamos chegar ao destino, assim como o povo de Israel chegou. E quando esse tempo chegar, haverá refrigério. O mesmo Salmo 23 que eu citei anteriormente, no verso 2, diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Haverá um tempo de verdes pastagens, haverá um tempo de águas tranquilas. Mas enquanto esse tempo não chega, e também quando ele chegar, o que nós precisamos é andar na presença de Deus, sobre a orientação de sua presença. Ir quando deve ir, ficar quando deve ficar. Estar na presença de Deus, as melhores coisas que pode acontecer ao homem. Porque na presença de Deus há refrigério, há paz, há amor, há harmonia, há perdão, há propósito para a vida. Não há propósito para o homem fora da presença de Deus. Por isso nós devemos buscar ansiosamente, fervorosamente, a presença de Deus em nossa vida. Você pode estar no paraíso, mas sem Deus, o paraíso vai se tornar um inferno. Você pode ir na prisão, mas se você estiver com Deus na prisão, a prisão será o melhor lugar. José do Egito que o diga. No verso 18, a palavra de Deus vai nos dizer assim: segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, ficavam acampados. Queridos, nessa marcha para a terra prometida, havia tempos, havia intervalos em que a nuvem de Deus parava em determinado lugar e o alojava e o povo ali se acampava. O que isso significa para nós? O que significa é que quando nós andamos com Deus, quando a presença de Deus está junto a nós, sempre haverá tempo de descanso e refrigério em nossa caminhada. Passando por um tempo difícil, mas debaixo da orientação, da proteção, debaixo da presença de Deus, ao lado do Senhor, nós vamos alcançar tempos de descanso e refrigério. E eu quero dizer uma coisa, mesmo no meio da crise, mesmo no meio do deserto, o povo tinha tempo para descansar. Mesmo no deserto pelo qual estamos passando, se você está diante da presença de Deus, você tem motivos para descansar. Você consegue descansar. Você consegue ter refrigério. Você consegue ter paz, porque como eu disse anteriormente em algumas mensagens, a paz que Deus nos dá, ela excede as circunstâncias que estão ao nosso redor. Ela não depende delas, mas ela depende de Jesus. Ela depende do Senhor ao nosso lado. Se conosco, nós podemos ter paz. Aliás, veja o convite que Jesus nos faz em Mateus 11, a partir do verso 28. Esse convite é a paz. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O convite de Deus para andarmos em sua presença é um convite para o refrigério, para o repouso, para o descanso, como Jesus nos chamou. Vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Eu vos aliviarei. É possível, em meio à crise, em meio ao deserto que estamos atravessando, encontrarmos refrigério no Senhor e em sua presença. E finalmente, lá no verso número 23, a palavra nos diz: segundo a ordem do Senhor se alojavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriu o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Quando a nuvem parou e eles montavam acampamento, ali eles também serviam a Deus, adoravam a Deus, cultuavam a Deus no tabernáculo, manifestavam no meio do povo. O que isso tem a nos ensinar? Que quando nós estamos na presença de Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, e lá era o deserto, independente da crise, nós temos prazer em servir ao Senhor. Nós temos prazer em adorar, quer no deserto, quer no palácio. Nosso prazer está em sermos servos do Deus Altíssimo. Nesse momento da história, não estamos nos reunindo em templos, mas estamos nas nossas casas, adorando e bendizendo a Deus. Cada lar é uma igreja, cada lar é um altar. E nós precisamos adorar ao nosso Senhor.
Quando nós estamos na presença de Deus, há tempo de descanso, de refrigério, mas há tempo para adorar, há tempo de prazer, de alegria, de paz em servir ao Senhor. Sirva ao Senhor nesse tempo que nós estamos vivendo. Sirva ao Senhor adorando, bendizendo, estreitando seu relacionamento, desenvolvendo sua vida de oração, desenvolvendo sua intimidade com a família. Isso tudo é servir a Deus, falando do Evangelho aos outros, aproveitando os meios de comunicação, as mídias sociais. E que conclui, como consequência desse estilo de vida, da decisão de andar com o Senhor, de anelar por sua presença, eu gostaria de que você recebesse de Deus essa promessa para a sua vida, também no Salmo 23, no verso 6. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor, enquanto eu viver. Andando sob a nuvem de Deus, você encontra proteção, orientação, encontra descanso e encontra prazer. Talvez você que me assista nesse momento ainda não encontrou isso na sua vida. Nem orientação, nem proteção, nem descanso e prazer. E a pergunta que eu lhe faço é se você também não deseja andar sobre esta nuvem, debaixo desta presença, ao lado desta presença, junto de Deus, junto do Pai. Se você tomar essa decisão de andar com Jesus, você encontrará o propósito da sua vida. E ainda que estejamos vivendo numa crise, você terá paz e refrigério no seu coração. Encontrará descanso para a sua alma, conforme Jesus prometeu. Que Deus lhe abençoe a tomar e a viver debaixo da presença do Senhor. Um grande abraço a todos e Jesus te abençoe.